bom que você pôde estar aqui. Algumas restrições pelo Brasil, mas graças a Deus que o Senhor nos deu liberdade de estar aqui. E vamos aproveitar o máximo possível esta liberdade e fazer dela, sem abusar, uma bênção não só para este momento, mas talvez para a semana toda, às vezes até para a vida toda, tá bom? Atos capítulo 7, versículo 33 e 34. Glória a Deus. E disse-lhe o Senhor: tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi os seus gemidos, e desci a livrá-los. Agora, pois, vem, enviar-te-ei ao Egito, a este Moisés ao qual haviam negado, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz? A este enviou Deus como príncipe libertador, pela mão do anjo que lhe aparecera no sarçal. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar. Não deixe nada tirar a sua atenção. Quero ser breve. A todos que estão presentes, que estão em casa também, que possam pegar essa simples palavra e praticar. Certa feita, Jesus disse no Evangelho de São Mateus: a quem compararei o homem desta época? Aquele que ouve e pratica as minhas palavras. Serão comparados como os homens que construíram sua casa sobre a rocha. Que Deus nos abençoe, além de ouvir, possamos praticar também. Existe uma frase no mundo todo, aqui no Brasil principalmente, que diz que toda regra tem... não escutei direito. Toda regra tem uma exceção. Tudo bem. Então nós, quando falamos todas, nós não deixamos chance nem para uma. Mas existe uma regra que não tem exceção. Então o todas fica comprometido agora nesse quadro aqui, que nós vamos colocar aqui. Estevão, diácono, cheio do Espírito Santo, perseguido pela sinagoga dos libertos e dos sirênios, lá de Alexandria, veio disputar com ele acerca do conhecimento da Torá e da aplicação dos sacrifícios, e levaram Estevão ao tribunal. E o mais interessante é que Estevão pôde preparar a sua defesa, e a sua defesa não foi pequena, ela foi bem robusta, ela veio bem entrelaçada em fatos conhecidos por todos. Ele pegou lá em Adão e trouxe até Jesus, dizendo: Jesus a qual eu falo é o Jesus que vocês mataram. Mas se existe uma coisa que temos que entender, que na maioria dos magistrados, quando vão fazer um julgamento, eles já têm dentro da sua cabeça a decisão, neste caso aqui que eu quero dizer. Já sabe o que vai fazer, sim ou não. Então os argumentos são só para cumprir tabelas e deixar falar um pouco, mas a decisão final já está dentro da cabeça dos magistrados. Naquela época foi assim. Estevão trouxe sua defesa, falou, mostrou como Deus estava operando, e a decisão foi: está condenado, apedrejado do lado de fora da cidade e morto. Mas eu não quero falar sobre o Estevão. O Estevão falou para nós. O Estevão citou aqui que enquanto o povo hebreu e outros, os hebreus e outros, estavam no Egito, eles almejavam sair do Egito. Quando falamos de Egito, eu não estou falando que a pessoa que está no Egito é porque o demônio colocou ela. Claro que não. Eu não estou falando que Egito é símbolo de lugar onde o cristão não deve colocar os pés, de maneira nenhuma. Quando citamos o Egito, tanto daquela época
como comparando com uma situação nossa que estamos vivendo, é uma coisa natural. O Egito naquela época foi muito bom, muito rico, tecnologia, comida. O mundo todo desfrutava da comida do Egito. Como poderia ser um lugar ruim? Não era ruim. Ele acolheu, era um lugar acolhedor. Pode vir, tem comida para todos. Pode vir, tem lugar de dormir. Pode vir, tem água. Mas quando nós entendemos que muitas pessoas não podem lidar com poder, que se a pessoa lida com poder, ele se afoga num copo d'água, ele veste uma farda de soldado e acha que é um coronel, não é isso? Muitas pessoas, quando lidam com poder, se transformam em quase bichos. Foi o que aconteceu exatamente lá no Egito naquela época, porque o poder veio, todos dependem de nós, a nossa comida sustenta o mundo, então quem entrou, e daqui não sai mais. Agora sim foi criado um problema, porque os hebreus que foram e se sustentaram, se manteram lá, agora não pode sair mais. Vocês agora são escravos. Eu quero construir no mínimo 70 palácios e vocês vão produzir matéria-prima, tijolo queimado no lugar de argamassa para poder fazer os meus castelos. E ali começou a prisão, a tortura, a escravidão, a deixar com que o povo perdesse sua identidade, perdesse sua cultura. Só não conseguiu tirar dos hebreus o Deus que os hebreus serviam na maioria, que é o mesmo de hoje. Então ficaram lá 430 anos, viram o vovô contar história, vovó contou história, papai contou, e agora o filho contando para o filho. Sabe uma coisa que me chama a atenção? É quando um pai olhava para um filho e projetava o futuro do filho pelo tamanho do pé. Um menino de 1 ano e meio, 2 anos, está calçando 16, 17, mas os meninos lá quando nascia, com um pezinho do tamanho de 16, 17, hoje, eles já falavam, esse aqui vai sofrer menos, esse aqui vai apanhar menos, esse aqui tem produção porque vai ter um pé grande, e quanto maior o pé, mais fácil para amassar o barro, porque era a única profissão que eles tinham, era socar aquele barro, ora misturado com capim, ora sem capim, mas a função deles era amassar o barro. Então quem tinha um pé mais achatado, mais largo, maior, apanhava menos, porque tinha produção, dava produção. Então o pai que já não tinha nada, que o avô não pôde dar, e que agora ele não podia também dar para o filho, mas ele olhava o tamanhozinho do pé do filho e falava, pelo menos ele vai sofrer menos, porque vai conseguir produzir. Então foi num quadro desse, que Deus disse a Estevão, ou a Moisés, e Estevão relatou, dizendo que Deus disse assim, olha, eu vi tudo o que estava acontecendo, como Deus vê hoje também em todos os lugares, esses monstros semideuses que estão achando que são deuses porque estão se afogando num copo de água com a liberação de poder e coisas dessa maneira no mundo todo, não digo só aqui, no mundo todo. Sabe o que Deus faz? Deus fala, eu estou vendo, mas não posso agir por enquanto não. Sabe por quê? O homem tem o direito de continuar no Egito. O Egito não foi dado pelo demônio. O Egito não é uma forma de castigo de Deus, colocou lá para castigar o homem, não, o homem tem o livre-arbítrio. O que seria, pastor, hoje, eu querer sair do Egito? Todas as vezes que você quer dar um passo a mais na sua vida, todas as vezes que você quer escrever uma historinha diferente, não quer repetir a história do pai, você quer fazer uma história diferente, mesmo que esteja em uma das muitas áreas que você tem na vida, aquele momento que você está escrevendo uma história, é uma saída de Egito para Israel, sabia? Talvez você diz assim, pastor, eu estou trabalhando muito e não aguento mais, eu quero um trabalho que eu trabalho menos e ter um ganho maior. No momento que você diz, eu quero e parte para fazer, é Egito para Israel. O meu relacionamento só dá problema, briga todo dia, pastor, eu acho que eu nem vou para o noivado não. Então, você vai tomar uma decisão, não vai? Você não vai continuar assim, é Egito para Israel. Isso é todas as vezes que você diz, eu vou escrever uma história, mesmo que seja pequena, é sair do Egito para Israel.
Só o que acontece é que toda regra tem uma exceção, menos sair do Egito para Israel. Essa aqui não tem exceção não. Essa tem uma obrigação de passar pelo deserto. Pastor, mas não tem como eu passar por outro caminho? Não. Você quer sair do Egito para Israel na área profissional, você tem que passar por um deserto. Na área espiritual, tem que passar por um deserto. Na área sentimental, moral, familiar, qualquer uma das áreas, você é obrigado a passar pelo deserto. Então toda regra tem exceção, mas essa não tem uma exceção para mim, por exemplo. Sou brasileiro, ou eu sou mulher, eu sou homem, eu sou novo, eu sou velho. Não tem. Todos que querem sair do Egito para Israel é obrigado a passar por um deserto. Existem desertos pequenos e desertos grandes, longos, duradouros, que demora muito. Então, pastor, eu vou continuar no deserto mesmo, ou perdão, vou continuar no Egito mesmo, ou eu vou continuar caminhando. Isso é uma decisão que eu tenho que decidir. Ninguém pode decidir por mim. Quando é a hora de falar, chega. Nos atendimentos pessoal, geralmente uma das primeiras perguntas é o seguinte: quanto tempo você ainda consegue permanecer neste Egito? Quanto tempo você ainda aguenta desta pressão? Ah, pastor, eu tenho curso aí para mais 1 ano, 2 anos. Então não mexe, vai passear, vai viajar, vai conhecer a família, vai plantar, vai tirar um dia na roça, na beira do mar, vai andar. Você tem 1 ano de curso. Mas se de repente você diz, pastor, eu tenho menos de 1 mês, não consigo mais. Então, de acordo com a sua colocação, é que nós vamos fazer um projeto para você sair do Egito para Israel. Sabe aquela pessoa que está mergulhando lá no Mediterrâneo, está uns 400 metros para baixo, olhando os corais, nadando devagarzinho, com um arpão na mão, se vier um peixe grande ele afasta, filmando, e de repente você liga para ele: e aí, meu irmão, como é que você está? Ele fala: estou bem. Bem como? Quanto dura o seu oxigênio? Uns 10 minutos. Mas você gasta 20 para chegar aqui em cima, e você ainda está aí tranquilo, olhando corais, peixinho colorido ainda. Já era para você ter começado a volta. Por quê? Porque o tempo não dá mais. Então qual é a hora de dizer chega? Aqueles meninos que nasceram ali, que agora eram homens, nenhum deles eram sustentado pelo que via. Eles eram sustentados pelo ouvido. O papai contava: olha, o avô contou para nós que lá no Egito tinha casa grande. O que é casa, pai? Casa grande, empilhada de pedra assim lá em cima, e com um formato bonito. Como é que é isso? Tinha janela. O que é janela? Olha, tinha muitos animais. O que é animais? Tinha carro. O que é carro? Eles não sabiam por quê. Nasceram ali, nasceram no deserto, criaram no deserto, cresceram, envelheceram no deserto. Nunca viu nada mais do que areia, do que rochas, do que pedra, do que às vezes algum arbustozinho, um coqueiro, alguma coisa assim, alguma tâmara, uma beira de um mar, talvez na sua caminhada. Nunca mais viram nada. Então eles eram sustentados pela esperança que vinha o que contava para eles. Olha, mas onde estamos indo, lá do outro lado, tem tudo isso que o nosso avô contava. Então eles eram sustentados pela esperança. Eu costumo dizer que é fácil identificar uma pessoa que perdeu a esperança. Ele é amarelo, o fundo do olho dele é amarelo. É como se tivesse com hepatite, sabe? Vai amarelando. Tiriça dos meninos pequenos da roça, lembra? Que ficava amarelo. É mais ou menos aquilo. Vela de igreja reciclável pela 10ª vez, mais ou menos daquela cor amarelada. Então você olha para a pessoa, você fala: fulano de tal, a fé que ele diz ter não tem base, está construída no nada, está construída no abstrato, não tem fundamento. O fundamento é a esperança sustenta a fé. O escritor aos Hebreus capítulo 11 versículo 1, ele disse que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas esperam. Então, a esperança, pastor, eu vi, não, mas me contaram e eu acreditei, gerou esperança, é a base da minha fé. Eu vou continuar caminhando porque me falaram que lá atrás daquela montanha tem o que eu
busco. Um passo à frente na minha caminhada tem o que eu preciso, então eu vou continuar. Isso é esperança que sustenta a fé, que faz você caminhar, e caminhando você chega do lado de lá. Sim ou não? Sim ou não? Pastor, qual é a hora de dizer chega? Eles já não aguentavam mais. Eles já sabiam de cor e salteado tudo que era promessa para o outro lado, mas não tinham visto nada. E ali sendo maltratados, escravizados, abusados, porque sabemos que a maioria das mulheres da época foram abusadas, estupradas, os rapazes foram abusados também. Então estava de uma maneira que não dava para suportar mais, quando eles disseram: chega, não dá mais, chega de areia. Foram isso que eles disseram? Foi, não dá mais, chega. Primeiro chega de Egito, e depois chega de areia. Não dá mais, não aguentamos mais. Mas se você falar, eu tenho fôlego para mais um ano, então não adianta mexer agora não. Sabe aquela pessoa que tem uma enfermidade grave, que o doutor fala assim: filho, arruma suas coisas, em 20 dias você morre. Aí a pessoa fica, tem que correr rápido, porque o tempo está acabando. Mas se a pessoa fala assim: olha, você tem mais uns 3 anos, não vou mexer no você agora, não, fica quietinho, vai passear, tá? Lá o ano que vem você volta aqui, tudo bem. É 2 casos que vão levar ao mesmo lugar, mas com tempos diferentes. Então qual é a hora de dizer chega? Qual é a hora de falar não dá mais? Qual é a hora de falar eu vou sair do Egito e vou caminhar para Israel? Vou sim, ninguém vai comigo, mas eu vou caminhar. Eles ouviam, mas não viam. Agora Deus, Moisés fala com Deus, entra na tenda, e Deus fala com ele: Moisés, fala com todo mundo para dormir de roupa, tá? Diz para ele dormir de roupa, de calçado, com uma arma do lado, uma espada, porque quando ouvir o toque da buzina, sai correndo, não dá tempo de vestir roupa. E naquela noite todos eles dormiram armados, armas do lado, um pedaço de pau, uma lança, roupa. Mas tinha outros que disseram que nada, esse homem aí, foi criado com Faraó, comendo e bebendo do bom e do melhor. 40 anos foi dado como morto, desapareceu daqui, agora chega aqui dando ordens para a gente fazer isso ou fazer aquilo. Você acha que não teve pessoas que negaram sair do Egito, mesmo debaixo de tudo que eles viviam, de toda a tortura, por 430 anos, 3 gerações no mínimo foram escravizadas, moídas ali no Egito? Mas quando Moisés falou: vamos e dorme de roupa, porque vamos sair às pressas, muitos falaram assim: acredita não, 40 anos ele ficou no palácio, 40 anos ele deu uma de sumiço aí, agora ele desce aqui querendo ser o salvador da pátria. Vou nada. E muitos ficaram, nem minha mulher, nem meus filhos, meus parentes, ninguém vai seguir esse homem não. É claro, e outros que não eram hebreus também pegaram: caramba, Moisés, eu não sou da tribo não, mas eu não aguento mais, posso sair também? Pode, a hora que Deus fizer o milagre você entra, porque Deus não faz acepção de pessoas. Deus não fez ali exclusivamente para os hebreus, mas outros poderiam entrar junto com toda certeza, como também os hebreus podiam ficar como ficaram. Quando é a hora de dizer chega de areia, pastor? Essa hora é quando você não suporta mais viver o que você está vivendo. Nós falamos assim, falamos em toda a vida: pastor, não tem uma regrinha para mim, não tem uma exceção para mim. Não, quem quer tem que passar por aquele caminho. Nós temos uma palavra que nós falamos baseada em Gálatas 5, que ninguém é obrigado a plantar nada. Você pode ver o resto da sua vida e não plantar nada na vida. Você não vai ser castigado, penalizado por isso não. Mas caso você plante, você é obrigado a colher. Você compreendeu? Vou deixar para o meu amigo colher. Eu planto e ele colhe. Eu planto e ela colhe. Não, a Bíblia não dá regra para isso. Quem planta, colhe. É obrigado. Mas eu não vou. Então não planta. Se você não quer colher, não planta. Então quem planta espinho, colhe espinho. Quem planta flores, vai colher flores.
E nós sabemos que estamos em época de colheita hoje, que muitos hoje estão vivendo uma colheita. Ah, é o demônio. Não, não é o demônio. Ah, mas Deus está me castigando. Não é Deus que está castigando, é porque você plantou espinho na sua estrada e agora você encontrou eles e não está conseguindo, de tanto que foi plantado, você está pisando sobre espinhos. Quantos entendem essa palavra? Diga amém, Jesus. Quando você decide, pastor, então eu saio do Egito na minha profissão, eu ganho pouco, quero ganhar mais um pouquinho, porque melhora ganhando mais um pouquinho. Pronto, saiu, tá bom? Pastor, meu relacionamento não está dando certo não, briga demais e acho que nem vou para o casamento não. Então sai, você saiu do Egito para Canaã. Pastor, eu trabalho com um produto X que não está muito bom no mercado, mas eu quero passar para um outro, eu vou mudar, eu vou construir algo novo. Você está saindo do Egito para Israel. Na fé, pastor, eu quero trabalhar o meu chamado, eu quero crescer no meu chamado. Tudo bem, ótimo, você está saindo do Egito para Israel. Então você começa a andar no deserto. Legal? Vai andando. Primeira etapa do deserto chama provação. Como saber se eu estou na provação? Primeira coisa, seus amigos afastam. Você não vê onde se escorar, você não tem onde se encostar. Você começa a ter solidão no mar de pessoas, mas você começa a ter solidão, começa a ver que não tem ninguém mais com você, e você comete o maior erro de quem está na provação, que é olhar para trás. Porque quando eu olho para trás, eu vejo um panelão grande no Egito, cheio de carne cozida, eu vejo muita cebola, eu vejo pepino, eu vejo as hortaliças que tinha lá, e eu olho, dou uma respirada, vou voltar. Sabe por quê? Desistir é mais fácil do que caminhar. Desistir é muito mais fácil. A primeira ideia é de desistir porque está ligada à provação, que é a primeira das 3 fases do deserto. Então quando você se sente provado, você se sente sozinho, então você ainda está perto para voltar, acho que eu vou voltar, e volta. Aí você diz, pastor, mas Deus não vai me segurar? Não, o direito é seu. Deus não penaliza você por você disser, eu quero viver o resto da minha vida no Egito. Mas também não cobre nada, não cobra de Deus nada e nem culpe Deus de nada, porque é uma decisão sua de viver lá. Mas quando você entra para o deserto, primeira fase vem, e é exatamente a provação, ela dá vontade de voltar. Você já deve conhecer pessoas que começaram, pararam e voltaram, não é verdade? Pense aí direitinho. Pastor, eu conheço um caso numa área X, não precisa de falar, que a pessoa foi com toda velocidade e de repente deu um cavalo de pau, como nós falamos nos carros, não é isso? Rodou o carro e voltou rápido, voltou com menos de 1 ano, voltou ao Egito da área da sua vida, voltou à estaca zero. E agora quando vai dizer chega de novo? Talvez daqui a uns 100 anos, não vai ter força. Então eu digo para você, o Israel é verdadeiro na vida de alguém, na vida de todos. O Egito é verdadeiro também na vida de quem quer. Mas para sair de um para o outro, o deserto também é verdadeiro e é dividido em 3 partes. Lá na época do povo, era um deserto de Sim, o deserto de Sur e o deserto do Sinai, os 3 S. Mas para nós aqui não é esse deserto que nós estamos falando. Nós estamos falando do deserto. Primeira fase, provação. Pastor, eu era assim de amigo, ó. De repente sumiu tudo. Nem os amigos para pegar a bicicleta e ir para Catas Altas eu não encontro mais. Não tem amigo para tocar violão mais. Não tem amigo para urinar na minha piscina e sujar a minha piscina e deixar cheio de fiapo de grama. Nem para isso os meus amigos estão prestando. Porque você está passando por uma fase da areia que é a provação, mas você olha para trás e dá vontade de voltar. Pensa aí para você ver. Pastor, quando eu era empregado era bem melhor, sabe? Fui montar um negócio, rapaz, mas que luta. Estou ganhando bem, sabe? 20, 30 mil estou ganhando, mas quando eu ganhava 3 eu era mais feliz. Estou com vontade de voltar na CLT e, a formato de CLT e empregar a carteira assinada de novo.
É pecado? Não. Mas o que está te puxando é porque você está passando por uma provação. Você acha que não vai dar conta, que a dívida vai ficar muito grande e você vai perder sua casa. Então você começa a pensar: antes eu arriscar tudo, eu volto e vou me empregar. E não é pecado empregar, claro que não. Isso é bênção, o trabalho dignifica o homem. Mas a pessoa pensa em voltar para o Egito, ele não se avança, e Deus tem algo muito maior do outro lado da montanha para ele. É só resistir. Provação, você precisa primeiro de Deus na frente, força mesmo naquela palavra inicial que foi te dada, que lá atrás da montanha está o seu Israel, e que você vai, que não vai demorar 40 anos, quanto mais você caminhar e ter disciplina e orar bastante, menos tempo você vai gastar. Pastor, todos chegam? Todos chegam, todos chegam, e chegam depois de ter um testemunho para contar para os outros, para vir, pode vir, é real, é verdadeiro, e assim por diante, amém? Viva! Segunda parte é a conscientização. Essa aqui é ótima, porque você vence as provações. Pastor, não tem vontade mais de voltar não, aquela panela lá não me chama atenção, aquela cebola, eu estou aqui no deserto mesmo, agora é só pedra, areia, espinho, é só sobrevivência, mas eu estou caminhando, pastor. Então vem a conscientização. Conscientizar que ninguém atravessa um deserto sozinho. Ninguém atravessa um rio com a sua correnteza sozinho, que você precisa de ajuda, que você precisa agregar pessoas perto de você, mesmo que você não se dá bem com aquela pessoa. Você entendeu? Isso quer dizer, barreiras têm que cair. Ah não, pastor, comigo não é não, para mim só se estiver no meu formato é quadradinho, pronto, acabou. Se for fora desse formato, eu não aceito. Mas quando você está na segunda fase do deserto, que é a conscientização, você quer chegar em Israel, você é obrigado a aceitar. Ah, não vou muito com a cara daquela mulher, daquele homem, com o estilo de vida, com a forma, com a religião, com o clube de futebol, com a forma, eu não concordo muito, pastor. Meu irmão, tem que cair as barreiras. Por quê? Na parte da conscientização tem que somar força. 1 mais 1 é igual a 2, mas no reino espiritual 1 mais 1 é igual a 10. 1 derruba 1000, 2 derruba 10.000. Então nós temos que fazer força. Isso é facinho de comparar com aquela pessoa que teve um infarto em casa, sabe? Depois de uma tarde bonita, jantou, está com a família tranquilo, cai para trás na cadeira, aí bombeia, liga para o SAMU, bombeia, pegou, vamos levar, e sai às pressas no carro do amigo, não dá para esperar SAMU, porque todos eles nunca falar que o SAMU chega no horário certo, então não dá para esperar, ou qualquer outro socorro também, não culpando eles não, que eles são uma bênção também, mas sai no carro do amigo até o hospital, e chegou no hospital, graças a Deus, que tem uma maca, todo hospital tem uma maca vazia, você já viu? Então a maca chegou, bota a pessoa em cima do carro e todo mundo em velocidade no corredor, no hospital. Aí vem aquela equipe médica toda preparada, com os instrumentistas, anestesistas, aquela equipe completa já está esperando, e pega o carrinho para empurrar. O infartado virou assim: doutor, você é crente? Qual igreja? Pentecostal tradicional? É Luz da Salvação, Varão de Guerra? Qual é a sua igreja? Qual o time de futebol que você torce? Doutor, você é gay ou você é hétero? As pessoas perguntam isso, fala a verdade. A pessoa está infartando nos últimos minutos, que o coração está batendo naturalmente, que precisa agora de uma pressão. A pessoa vai perguntar a religião do outro, fala a verdade. Ela vai se perguntar se o time da pessoa é o mesmo dele. Quer saber se o cara é gay, se o cara não é gay? Problema dele se for também. Ele não faz, porque no momento do infarto e da saída para salvar uma vida, as barreiras caem. É conscientização, as barreiras caem. Então na segunda fase do deserto, muitos morrem porque não quer abrir mão. É aquelas pessoas que têm o seu timinho de futebol. Para mim tem que ser só branquinho, para mim tem que ser só pretinho, para mim tem que ser só mulher, para mim tem que ser só homem, e formam os seus grupinhos, e com um grupinho na segunda fase morre. Tem que fazer somar força. É a fase da conscientização, porque vai atravessar um rio.
ou vai atravessar o deserto, ou vai atravessar o mar. Essa eu chamo da fase mais difícil do deserto. Vai ter que conviver com pessoas sorrindo para ela, sabendo que aquela pessoa queria o seu mal, tá? Vai ter que conviver com o outro que você não se dava bem com ele na área profissional, ou na área sentimental, ou na área profissional que você está lidando. Pastor, aquele ali não, mas vai ter que conviver, porque ele também está saindo. Ele também está na mesma reta e o direito é dele também. Então você vai ter que somar força para atravessar, vai ter, avançar, ajuntar, formar força, é conscientização. Muitos desistem e morrem no deserto. Abre mão, filho. Só que o oxigênio está acabando. Sabe? Antigamente as pessoas falavam assim, né, nas escolas antigamente, o menino estava tomando um café ali, um suco num copo, aí dava para o outro, falava, não, está babujado, né? Já lembra disso? Está babujado, eu pôr a boca, quando você pôs a boca, gente, hoje é por causa do corona, né? Por causa do corona, mas antigamente não, está babujado, eu não quero não, já o outro já usou. Então, naquele momento, a pessoa está lá embaixo, o oxigênio está acabando, o outro tem uma bombinha cheinha, deixa eu tirar da minha boca, pôr dentro da sua. Vai lá, respira um pouquinho, respira um pouquinho, respira um pouquinho, respira um pouquinho, que está acontecendo hoje em alguns lugares por causa da falta de oxigênio. Tiro de uma boca, põe na outra, tiro de uma boca. A pessoa vai falar assim, você escovou os dentes? Ninguém vai perguntar isso, irmão, não é verdade? Fala a verdade. As barreiras têm que cair. Por quê? Porque você quer sair do Egito para Israel. Você disse para você mesmo, chega de areia, eu não quero mais viver só na areia. Meus meninos com os pezinhos grandes vão ser muito bom amassar barro, mas para eles mesmos e não para Faraó. Eu vou sair dessa. Então Estevão, para o discurso dele, dá uma aula de Torá, de lei, de decisões, para aquele plenário onde ele estava falando na sua defesa, mas ali na cabeça daqueles magistrados já tinha uma resposta pronta para aplicar para ele onde ele estava. Mas o texto diz assim: primeira fase, provação; segunda, conscientização; terceira, tomada de posse. Pastor, eu já posso entrando de uma vez? Não. Muitas pessoas já passaram a primeira fase, já passaram a segunda, estão vivendo a terceira, deserto do Sinai. O Jordão está atrás ali daquela montanha, ó. É só subir a montanha, passar o Jordão, terra prometida. Então Deus vai preparar você para coisa grande. Nós sabemos que tem pessoas que não estão preparadas para ter coisas grandes, e se tiver, vai afogar num copo d'água. Nós vimos isso. Às vezes a pessoa nunca teve um carro, mas ela diz, eu quero um carro. E quando eu comprar um carro, o 1000 para mim não serve. Eu quero um 2.5, um 3.0, e já parte porque não tem conhecimento e acha que aquilo ali é que vai resolver o problema dele. Aí daí a pouquinho você vê a notícia, fulano não está mais aqui, porque abusou, não estava pronto para possuir o que possuiu. Muitas vezes Deus, para nos poupar, Ele põe as mãos dele para a gente conscientizar mais um pouco antes de tomar posse. Quantas pessoas fazem bobagem depois que estraga a sua vida, depois que as coisas melhoram um pouco? Você sabe disso. Nossa, era para a pessoa ser a pessoa mais amável, mais abençoada, mais tudo, mas piorou como pessoa, como ser. Ele se degradou. Por quê? Porque possuiu alguma coisa, tomou posse, pisou na terra de Canaã um pouquinho. Nossa, que terra macia, não tem calor, tem água, nasce tudo, já começou, bagunçou a vida toda. Então, a terceira fase, que é a tomada de posse, é o preparo que Deus vai dar em você. Professores vão falar para você, mentores vão falar para você, experiência de vida de pessoas que vão aproximar do nada para você, pessoas que vão instruir você como você deve se comportar do outro lado. Então você fique atento. Talvez você já está cercado de pessoas desse jeito, preparando você para tomar uma bênção, para tomar posse de uma bênção maior. Quantos entendem? Eu quero falar sobre
acionar recursos do alto. Eu não sou autossuficiente, eu tenho autorização de Deus para ir, mas eu não sou autossuficiente para resolver alguns tipos de problemas, não. Nós tivemos um fato acontecido em Atos capítulo 12, com o filho de Zebedeu e Maria Salomé, que quando ele estava naquela grande galeria com 3.000 pessoas, e Herodes estava ali para falar para uma multidão de mais ou menos isso, quase 3.000 pessoas, e ele fez um discurso que falava acerca do destino da vida de Tiago, filho de Zebedeu, primo primeiro de Jesus. E ele faz em várias áreas, e como ele falava bem, tinha uma retórica perfeita, era uma pessoa de muita postura, então todo mundo ficou boquiaberto e falou: ele parece um Deus, olha para você ver, ele parece um Deus. E ele escutando, a metade do povo dizendo: ele parece um Deus. Do outro lado o povo falou: não, vocês estão errados, para de falar isso, vocês estão errados, ele não parece Deus, ele é um Deus. E uns gritavam: ele é um Deus, os outros: ele parece um Deus, ele é um Deus, ele parece um Deus. Até aí não há problema não. Você sabia que não há problema chamar você de Deus? Não, pastor? Não, mãe. Chamar você de demônio também não há problema não. Ou você acha que eu nunca fui chamado de vários nomes? Ou talvez até seja ainda, porque algumas coisas que a gente faz aí, que não, as pessoas ficam loucas quando vê, então aí chama a gente de qualquer coisa. Problemas, faz efeito em um não só. Sabe por quê? Lá fora tem as mais diversas interpretações do que eles acham que você é. Não é só eu não, você também. Mas você não é o que eles dizem que você é o que você é, sim ou não? Então, falar que Herodes era Deus ou achar que ele parecia Deus não era todo o problema. Mas no momento que ele recebe aquela palavra no peito, e incha o peito, e agora minhas decisões são monocráticas, não peço o sinédrio, não peço ninguém mais para dar palpite nas minhas decisões, eu falo e pronto, acabou, porque o povo me considera Deus. Quando ele achou que era um Deus, é que aí entrou o problema. Ele não conseguiu lidar com o poder e nem com a fama, e achou que era um Deus. A Bíblia diz: naquele momento veio um bicho, um verme, e começou a comer Herodes vivo na presença de todos em Cesareia do Mar. Ele plantou, ele mandou mandar Tiago, e mandou tirar a pele do Tiago, e tirar, chamado de descapelar o Tiago, e pendurou com um gancho, como se fosse uma peça de carne naqueles açougue antigo, e ficou ele pendurado sem a primeira pele, sabe? Então o sol batia e dava aqueles globos, estourando a carne dele, e bichos começaram a comer, e aves começou a bicar, ainda com o corpo vivo, em movimento ainda. Era o nosso Tiago, está registrado em Atos 12, ele plantou isso, não plantou? Plantou, mas foi comido de bicho, porque não deu glórias para Deus. Pastor, essa história já repetiu outras vezes? Inúmeras vezes, inúmeras. E não te assuste se essa história se repetir no nosso Brasil. Não te assuste, porque são muitos que acham que são deuses, são muitos que estão afogando num copo de fel, são muitos que estão achando que podem alguma coisa. Deus não precisa nem de um corona para isso, Deus não precisa. Estas pessoas estão afrontando o Deus de Israel. Não somos nós que somos pessoas comuns, cidadãos comuns, não. Estão afrontando o próprio Deus. Então, uma coisa interessante: eu preciso acionar recurso do céu. Então não posso ser inimigo daquele que vai me abençoar, que é Deus. Eu não posso ser inimigo de Deus e depois na hora pedir para Deus fazer alguma coisa. Não, eu tenho que pelo menos ser amigo de Deus. Se eu não consigo obedecer 100%, mas eu não posso também ser inimigo de Deus, eu tenho que procurar ser amigo de Deus. Amém? Aquele povo saiu do Egito, pastor,
teve vontade de voltar um bom tempo, depois acabou a vontade de voltar. Agora é lutar, reclamar, eu não gosto daquele grupo, mas tem que apoiar, porque se não for todos juntos não tem como passar. E passaram a segunda fase, que é a conscientização, agora tomada de posse da vitória, no deserto do Sinai, vamos, não vamos, Deus dá lei, Deus dá estatuto, Deus dá a constituinte do país, Deus dá direção para eles. É aqui. Josué, agora é com você. Moisés trouxe até aqui, agora é com você. Prepare o povo, diga ao povo para santificar, se tornar um só pensamento, que vamos entrar na terra prometida. E a Bíblia fala que eles entraram, pastor? Entraram, mas alguns cometeram um erro muito grave, que nós vamos citar para que você não cometa. Saíram do Egito, mas trouxeram o Egito dentro do coração. Isso quer dizer o quê? Você viu que hoje virou modinha ser crente? No meio aí da classe alta, é modinha, para eles é modinha, meio dos artistas, jogadores, sem fazer juízo de valores sobre eles, mas a maioria são crentes de fachadinha, porque você atrai boas pessoas que não ficam de olho grande no que é do outro, porque o crente é assim, né? Pessoas estão sempre dispostas a ajudar, dá um statusinho, né? Ajuda um pouquinho aí na convivência, porque o cara já foi tão ruim, mas tão ruim, que ele precisa agora de uma fachada para poder mostrar. Então, virou moda. Essas pessoas saem do Egito, mas traz o Egito dentro delas. Qualquer coisinha, arregaça a manga e deixa que eu resolvo. Ué, isso não é daqui não, isso é de lá. Qualquer coisinha desfere palavrões daqueles que há muitos anos, há uns 2000 anos não se falava, a pessoa parte para cima. Ué, isso é de lá, isso não é daqui não, lá de cá não tem isso não, né? A pessoa comete atrocidades, aquelas coisas terríveis, que é de lá, não é daqui. Quer dizer, ele sai do Egito, mas traz o Egito dentro dele. E isso aconteceu com o povo de Israel, aconteceu infelizmente com uma grande maioria. Foram morrendo, porque atravessaram o mar e morreram na praia, não largaram os velhos costumes para trás. Sabe aquela história? Pastor, sabe, eu sou crente, sabe, mas pingar um forrozinho, uma salsinha, eu danço, que é uma maravilha, mas eu não danço dentro da minha casa não, porque o judeu dança dentro da casa dele. Você quer dançar na sua casa, pode dançar. Vou chamar amigas e amigos. Não, estou falando você pode dançar, não há problema quanto a isso não. Todo judeu dança. Agora, estou indo lá para a balada, pastor, um sambinha lá, uma coisinha, um forró, tem um rockinho lá, eu estou indo, sabe por quê, pastor? Porque eu sou livre, você é livre, mas isso é de lá, não é daqui. Então nós temos que entender que quando você muda de território, muda de lei, muda de Deus também, porque o Deus de lá é outro, você muda de Senhor. Então este Senhor aqui, Ele não te esmaga, Ele não põe você para amassar barro, para fazer castelo para faraó não, mas Ele exige de você que através dos seus atos, você vai mostrar quem é o seu Deus. É este o momento chave que nós frisamos na tomada de posse, que eu tenho que deixar o resto do Egito para lá. Lá você comprava e não pagava, aqui você compra e tem que pagar. Lá você era falso com os amigos eram falsos com você, mas do lado de cá tem que ter fidelidade, para lá e para cá é comunhão. Lá você não preocupava em cultuar, o dia que desse você rezava e pronto, acabou. Do lado de cá você tem culto, você tem que prestar um culto ao seu Deus, tem que conversar com o seu Deus, tem que manter o livro dele, que ele falou que é o manual para o ser humano, que é a Bíblia. Ele construiu o homem, fez o manual para que o homem andasse nos seus caminhos. Então, esse grupo que eu citei aqui, eles só querem brincar de ser crente. Saem do Egito, mas traz o Egito dentro deles. Então não é esse grupo que é o nosso não, amém, irmãos? O nosso grupo é de pessoas que querem lutar, não importa o que seu pai viveu, sua mãe viveu, se foi bom, tudo bem, não foi bom, você tem que procurar mudar, reescrever uma outra história. Eu não esqueço de uma senhora que me procurou aqui há uns anos, daqui, da Grande Belo Horizonte, e chegou, chorou e falou: pastor, eu tenho uma filha de 16 anos,
pastor, eu estou acabada, eu vou suicidar, e que mais o quê, e mais isso, mais aquilo. Por quê? Por causa da filha de 16 anos. O que é ter uma filha de 16 anos? É uma bênção, é uma adolescente, é a cara da mãe, entendeu? Então, o que eu vou ter uma filha de 16 anos e ter um desgosto por causa dela? Por quê? A avó dessa senhora que me procurou era prostituta na roça. Todo mundo sabia, quer ir na casa da prostituta, vai na casa dela. Ela teve filha, que é a mãe dessa senhora que veio aqui, também se tornou prostituta em Belo Horizonte, veio para a cidade grande. Essa que veio aqui já tinha abandonado a carreira também, já era prostituta também. E agora uma filha de 16 anos, é para 4 gerações, uma filha de 16 anos que ela própria ensinou para a filha que mulher não tem que gostar de homem, quem gosta de homem é traveco, mulher tem que gostar de dinheiro. Então, gostar de dinheiro, vou vender o corpo para ter dinheiro. Você compreendeu a história? E ela agora arrependida, porque de repente a moça vira para a mãe e fala: mãe, estou fazendo programa. Aí a mãe desagou, porque ao invés dela ensinar para a filha um caminho bom, ela ficava pondo na cabeça da filha que moça não tem que gostar de rapaz, não, tem que gostar de dinheiro. Quem gosta de rapaz é travesti. Então, quando aconteceu isso, que a moça falou: estou ganhando dinheiro com isso, desabou o castelo, porque ela viu 4 gerações repetidas. Ô pastor, mas filho de peixe é peixe. Não, nesse aspecto aí não. Você tem o direito de escrever uma nova história. Não importa o seu passado. Jesus colocou 4 prostitutas na genealogia dele, em Lucas capítulo 1 e Mateus capítulo 1. Ele descreveu as 4 mulheres que não teve comportamento moral bom, e ele, como judeu, jamais poderia colocar isso, mas Jesus não esconderia sua árvore genealógica para mostrar para mim e para você que mesmo que tenha acontecido no passado alguma coisa ruim com seu pai, o avô, a avó, com seus antepassados, você tem o direito de escrever uma história nova, e a mão de Deus vem sobre você, e Ele levanta a sua vida, e Ele vai fazer com toda certeza você ter sucesso em tudo que você quiser, ou nas áreas que você achar que deve escrever uma história diferente. Quantos estão entendendo? Amém? Então conversei com essa pessoa e falei: agora tem que trabalhar ao contrário, né? Ensinou para lá, agora tem que ensinar para cá, né? Quem sabe essa maldição ainda pode ser quebrada no seio dessa família. Mas depois eu não vi mais, então não tenho mais noção do que aconteceu. Eu falo para você hoje: está vivendo a mesma história do seu pai? Quer mudar? Você não é obrigado a acompanhar. Muda a história enquanto é tempo, irmão. Muda para melhor. Muda para melhor. Muda a sua história para melhor. Muda sua profissão para melhor. Muda a sua forma de relacionar com o próximo para melhor. De relacionar com os seus relacionamentos sentimentais diferente. Mas ele errou, ela errou. É passado. Não deixa o demônio pular na sua frente e te acusar, não, isso é passado. Você já passou a fase da aprovação. Você agora tem que abraçar. Você agora tem que ajuntar, tem que somar força, tem que pegar uma direção, um caminho miudinho, devagarzinho, mas você está indo porque está atravessando um rio, está atravessando um deserto. E é com muitos que atravessa mesmo. A terceira fase você vai sentar. Eles ficaram quase 10 anos parados em um só acampamento. Foi o tempo que eles pararam, mais tempo calculado pelos judeus. Foi quando eles estavam nessa fase de preparar para entrar. Pastor, mas é pertinho, é só entrar? Não, é preparar para entrar, para que a bênção seja duradoura para você, que não dure somente um ano. Pastor, aquilo lá foi bom, sabe? Mas foi uma fase, durou só um ano, pastor, depois não durou mais. Essa pandemia vai passar, sim ou não? Ela vai passar. Essa pandemia um dia vai acabar. Outros vírus estarão no mundo aí, mas esse vai acabar. Eu só preciso 3 coisas no final dessa história: continuar Deus sendo o meu caminho, eu colocando Deus em primeiro lugar. Então, se a pandemia acabar hoje e Deus estiver
em primeiro lugar da sua vida, glória a Deus. Segunda coisa, não seja egoísta. Neste período que estamos vivendo agora, tem que tirar do que você tem e passar para quem não tem. Neste período agora, esse período agora não é encher celeiro e deixar o celeiro transbordando, não, como aquele homem que está registrado em Lucas 16, que aquele homem estava feliz quando atrás dele veio um mentor, uma voz, e disse para ele: louco, hoje pedirão a sua alma o que você tem preparado para quem é. Em outras palavras, o seu fôlego de vida termina hoje. Você aumentou mais um galpão, encheu de celeiro de comida, e o que valeu tudo isso se você morre hoje? Então essa fase, passou a pandemia, está passando, não seja egoísta, tem dois, dá um para o outro. Pode socorrer alguém, vai lá e socorre, não espere bater na sua porta e falar: pelo amor de Deus me dá, não, vai lá e socorre, seja espontâneo. A pandemia vai acabar, pastor, Deus em primeiro lugar, e não seja egoísta. Segunda coisa. Terceira coisa, permaneça na fé. Permaneça na fé, segura na esperança que gera a fé e que alimenta a fé, e segura nela, com a fé, porque nada adiantará se a pandemia acabar e Deus não estiver em primeiro lugar da sua vida. Se você continuar ou adotar uma postura de egoísta, talvez não é, mas pode adotar uma postura de egoísta, ou do contrário, não permanecer na fé. Pastor, não aguentei não, desviei. O pezinho, novinho, e o Egito está aqui. A pessoa fala: eu vou sair. Ele vai e pisa aqui. Aqui é deserto. Está queimando. É Deus que esquentou para mim queimar. Não, não é Deus, mas é porque você decidiu dar um passo. Não é verdade? Eu tenho que culpar Deus. O deserto é quente mesmo. Deus não ofereceu nada fácil para o ser humano, mas nada que ele não pudesse fazer. É difícil, mas que nós podemos fazer. Então eu piso aqui, a temperatura começou a esquentar, vou voltar, porque Deus está esquentando meu pé, porque o demônio está colocando algo aqui. Não tem demônio, tem Deus nisso não, isso é nós. Você tem o direito de permanecer no Egito e construir mais uma geração ali. Você não vai ser penalizado por isso, mas se você quer sair, você pode. Você pode. A maioria dos homens e mulheres que hoje na atualidade estão se dando bem é porque tiveram força para dar o primeiro passo, viveram lá e agora passou para o lado de cá. Amém? Todas as vezes que Moisés se achava apertado numa coisa, a Bíblia diz que ele corria para a tenda. Não é esta uma visão contrária do que Satanás, aí sim, aí entra Satanás, tem colocado na vida do ser humano? Ele apertou um pouco, ele se tranca dentro de casa, fica em casa. Não é por causa de pandemia não, estou falando por causa de fé mesmo. Ele apertou um pouco, ele some da igreja. Naquela época era o contrário, quanto mais apertou demais, corre para a igreja. Todas as vezes que Moisés se sentia pressionado, sentia numa situação que não dava mais para caminhar, está escrito em todo o livro de Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, está escrito que ele corria para a tenda. Está apertado, está difícil, parece que é o último dia seu, no sentido assim de, que não é que você vai morrer não, mas último dia, pastor, não estou aguentando mais, vou chutar o balde, vou fazer aquilo. Meu irmão, seja qualquer coisa, corre para a tenda. E eu até acho que é por isso que Deus abriu muitas igrejas no mundo todo. Deus permitiu abrir igrejas de todo tipo, para que ninguém possa reclamar. Não fui, pastor, porque eu gosto de igreja preta, aquela lá era verde, não fui, então me perdi por isso. Eu gostava de igreja azul, aquela outra é branca, não dava para mim. Não, tem até rosa agora, então você pode ir para qualquer uma que você quiser. Mas a coisa piorou, deu pressão, entrou no sacrifício. Corre para o templo, de dia, de tarde, de noite, qualquer hora que você puder, corre para dentro do templo. É aqui que está a segurança, é aqui que está a segurança. E você vai entender que muitas coisas ruins prosperaram na sua vida, porque você permitiu que elas entrassem. Permitiu não indo no culto,
não participando dos eventos, não buscando a Deus, não filiando nesta comunhão com Deus, você permitiu que o inimigo fosse aproximando mais um pouquinho de você, ó. Agora fica coladinho, passando o rosto no você, e às vezes a coisa está difícil, você não consegue empurrar ele para lá, porque está fraco. Há poder no sangue de Jesus, há poder no sangue de Jesus. E em frações de milésimo de segundo, quando você clama isso com sinceridade, e às vezes clamamos no momento do aperto mesmo, mas vou dar aqui uma aulinha para você: o sangue não funciona daqui para lá. Você sabia disso? Quando você vê uma situação e você põe a mão, como se saísse um facho de luz ou de sangue da sua mão sobre aquilo que você quer. Sangue de Jesus, muda até a tonalidade de voz, tem poder, não sai nada daqui. O sangue só funciona quando ele é para cá. Você sabia? Ele é proteção, ele é arma de proteção. Aconteceu uma situação que você perdeu o controle, o sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida, não é sobre a vida do outro não. É sobre a minha vida. Você se cobre, você se protege. Só tem valor o sangue de Jesus quando você clama ele em direção de você. Para o outro é nome, não é sangue. Vamos aprender isso? Sinal de libertação é isso. Isso é arma de defesa. O sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida. Se reveste imediatamente. Senhor, é um demônio. Senhor, você fica, Senhor, é um demônio. Há poder no nome de Jesus. Agora, nome é para lá, é arma de ataque. Sangue é defesa, é cobertura. Viva! Então deixa a palavra com você, que o Senhor te abençoe na sua caminhada, que você tenha força, mesmo diante de desafios. Você não está vendo ninguém fazer, de repente você decidiu fazer, mas no momento que você decidir, você vai ver um tanto. Esses dias eu acompanhei um rapaz, está com câncer na cabeça, e ia fazer uma quimioterapia, a primeira quimioterapia e tal. Fui lá no Luxemburgo com ele, e quando chegou lá, ele estava assim no carro comigo: pastor, Deus está me castigando, culpando a Deus por causa da doença nele. Deus está me castigando, porque o demônio veio e Deus deixou, e só culpando a Deus. Eu não posso, sou um rapaz novo, eu tenho um futuro pela frente, queria morar nos Estados Unidos, agora com câncer na cabeça, não pode, e tal, e tal, e tal, e tal. Deixei lá. Depois peguei. Quando eu peguei, ele era outra pessoa. Ele era outra pessoa. Sabe por quê? Quando ele chegou lá, ele viu menino desse tamanho, mocinha, rapazinho, senhora, idoso, vários da idade dele, com situações até muito pior do que a dele. Então, quando ele viu aquilo tudo, ele caiu em si e falou: peraí, não é só eu não, existe uma população, existe um grande número que está passando pela mesma situação. Não é Deus, não pediu perdão para Deus, entrou no carro comigo, mansinho, que você precisava de ver. Eu não retruquei nada, eu deixei ele processar a situação sozinha. Porque quando você diz: eu vou, pastor, mas eu não estou vendo ninguém fazendo, pastor. Você não é todos, e você não é ninguém, você é você. Mas no momento que você der um passo e falar: pastor, eu vou, e dar um passo, você vai olhar: olha a quantidade de pessoas que tem aqui, gente, eu não tinha visto. Assim de pessoas mudando de fase, como o menino passa para adolescente e para jovem, mudando de fase, assim de pessoas saindo do Egito da vida para o Israel da vida. Aí você vai anotar do lado de cá, como se tivesse um isolante que não deixasse enxergar. Mas no seu primeiro passo você vai ver, você não está sozinho. Você vai ver anjo, arcanjo, serafim, querubins, vai ver espíritos, você vai ver pessoas, você vai ver segmento de fé, você vai ver muitas pessoas que estão do lado de lá, porque Deus permitiu. Você não está sozinho não, amém? Diga: eu não estou sozinho. Isso, sempre que você sentir medo, diga: eu não estou sozinho, porque a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que temem a Deus e os livra. Os anjos do Senhor, não tem anjo da guarda não, é anjo que guarda, não é da guarda não, senão seria automático. Mas se você agrada a Deus, está com Deus, os anjos de Deus ficam perto de você. Eu não estou sozinho. Daqui a pouco você vê a sombra, passou, você começa a rir, você fala: realmente eu não estou, ele está aqui. É Deus te protegendo através dos anjos. Mas se precisar, ele falou com Moisés: Moisés, eu vi e também ouvi
o clamor do meu povo, e por isso eu desci para abençoar, para livrar o meu povo. Então, quando Deus desce, aí tem pessoas que falam assim: ó Deus, já que o Senhor veio, estou com o Senhor, conta comigo aqui. Não, agora Deus não precisa de ninguém não, era para você clamou, Deus veio, agora Ele faz sozinho. É aquela história, já que ninguém resolve, eu resolvo. Não é isso que acontece? Eu tenho um fato interessante, que eu peguei 3 aviões para ir num local fazer uma libertação de um homem, lá para o lado de Xinguara, no Pará. Então, na época, eu peguei até Brasília, eu fui para Tocantins eu peguei esse aviãozinho para lá. E quando eu cheguei lá, vi a situação, tinha vela demais, 42 velas grandes, toda trabalhada por dentro, pernas trabalhada de cera. Era uma magia negra pesada por causa de terras. Mas Deus deu a sabedoria para conseguir chegar ao ponto onde que desarma, igual uma bomba relógio. Mas tinha lá uns 3 pastoras, missionários. A casa estava cheia. Quando eu cheguei, eles falaram: ele vai chegar, está chegando ali agora. Quando eu cheguei, eles chegaram todos, um chegou e falou assim: pastor, estou com você, tá? Estou aqui, estou do lado, o que você precisar eu estou aqui. O outro chegou: estou aqui. Eu fui no dono, falei: quem que é o dono aqui? É o senhor? Pede todos eles que ficam lá fora. Ué, agora eu estou com o senhor, por quê? Vocês ficaram aí o mês todo, não resolveu nada, vai juntar comigo, vai me contaminar? De maneira nenhuma. Eu falei isso na época, irmãos, assumo isso. Falei: não, o senhor pede eles para ficar todos no quintal do lado de fora e vai me deixar livre, porque toda hora ficam: e isso, pastor, o que é isso? E mais isso, pastor, o que é isso? E isso, como é que faz, pastor? Meu filho fica calado, é a melhor coisa que faz. Jesus chegou na casa daquele desembargador de justiça chamado Jairo, aquele presidente da sinagoga que abria a Torá no Shabat. A menina morta na cama e a casa cheia de gente. Jesus entrou na casa de Jairo, falou para o Jairo: tira eles todos para fora, coloca eles todos lá fora, fica só você e sua esposa. Jesus foi, ressuscitou a menina. Levanta, menina. É isso? Talita cumi. Levanta, menina. Então chegou lá, eu falei: olha, eu não quero esse tanto de gente não, cada um agindo de um jeito, gritando. Não, deixa eles lá fora. O que está acontecendo, Senhor? Isso. Então vamos resolver esse problema hoje mesmo. E resolvemos no mesmo dia eu arrumei para ir embora. Vai na minha igreja, pega na minha igreja, vai lá. Fala: não, eu vim aqui com a missão, já cumpri, estou indo embora. É assim que eu faço, geralmente é assim. Já cumpri, estou indo embora, vira as costas. Então eles acharam: nossa, pastor metido, que não, mas eles já estavam lá, entenda isso, já estavam lá a semana toda, o mês todo e não resolveu nada. Por que agora eu tenho que me associar ao tipo de fé que eles estavam ali? Não sou melhor não, de maneira nenhuma me julgo melhor e muito menos pior, eu sou diferente. Falei: põe lá fora, depois vocês voltam, vai lá orando, lá vai comendo, tomando café, bolo à vontade lá, e deixa eu trabalhar aqui, eu vim aqui para trabalhar. E a coisa se resolveu. Então Deus vai te usar, meu irmão. No momento que você der um passo, não fica esperando um dar com você não, dá sozinho. Você deu um passo, você vai ver que tem tanta gente do lado de cá, tanta gente do lado de lá. Como diz a nossa irmã cantora Suzana, né, Zelma? É como ela diz assim, eu morro de rir, né? Porque pergunta para ela alguma coisa. Então, Deus te abençoe, te dê vitória, e Deus te levante nesta caminhada rumo ao seu Israel. Amém? Me fale depois da pandemia, tá? Onde você estava e onde você está hoje. Que crescimento maravilhoso tem acontecido no meio do povo de Deus, no meio do povo em geral. Crescimento de fé, maturidade, relacionamento pessoal, como as pessoas têm crescido e se humanizado. Isso é ótimo, isso não é ruim não, isso é bom. Que o Senhor Deus te abençoe. Fique de pé. Eu quero fazer uma oração pequena, só para afirmar o que nós falamos aqui, que a esperança é a base da fé e sustenta a fé. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Querido e poderoso Deus, eu oro mais uma vez nesse dia de hoje, aqui nesse altar, pela tua igreja, de perto e de longe, neste momento. Que a bênção do Senhor alcance a todos que estão ao vivo aqui, estão pela internet ou que vai ouvir daqui a um ano, não importa.
que esta mensagem surja efeito na vida dessa pessoa que tiver um contato com ela. Tire tudo que for humano. Naquele dia, o recurso usado por Estevão não livrou a vida dele, porque já haviam decisões prontas contra o servo de Deus. Mas hoje temos um advogado que é advogado dos advogados. Tua palavra diz: filhinho, não erreis. Mas se errar, tem um advogado perante o Pai. Nós cremos na força desse advogado chamado Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor está sobre nós. Abençoe esse irmão, esta irmã que está passando aperto, humilhação no deserto, está sendo escravizado ou escravizada no deserto. Enche o coração, o peito dessa pessoa a dar o primeiro passo, Senhor. Mesmo que não tenha mais um para ir, que dê o primeiro passo, ela vai enxergar muita gente, é uma família que está caminhando já na primeira fase da aprovação. Muitos querendo voltar, porque lá no passado tinha e aqui não tem. Senhor, não os deixem voltar. Encoraje através de um para o outro. O fraco diga: eu sou forte. Não deixe essa pessoa voltar, para que ela passe pela fase da conscientização, para que ajuntem, para que some força, para que seja direcionado pelo Senhor, para que possa entrar na terceira fase, que é preparar para tomar posse de algo novo. Senhor, eu abençoo a tua igreja neste momento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Dê uma salva de palmas para o Senhor, bem forte. Deus seja louvado. Glória a Deus. Amém. Me dê só mais um minuto, eu vou encerrar.